dia a todos. Declaro aberta, então, a 14ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data, nos termos do processo 198/2021, às 10 horas e 1 minuto, com atraso por conta do Dia do Servidor, dia 28 de outubro de 2021. Presentes este vereador, Biratã Castro Sanches, presidente da comissão, vereadora Estela Alexandre Almagro, relatora, e os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Edmilson Marinho da Silva Júnior, membros desta comissão. Também contamos com o Augusto Júnior, o nosso consultor jurídico Arildo Lima Júnior e a doutora Fernanda, representante da OAB. Vou já, como foi solicitado pela relatora, também a realização da reunião. Já quero imediatamente passar a palavra à nobre vereadora Estela Almagro para os próximos encaminhamentos. Bom dia a todos e todas. Na verdade, presidente, só corrigindo, não a reivindicação da realização, mas a manutenção da agenda semanal que nós temos, e conquanto nós não tenhamos ainda feito a derradeira reunião que deverá aprovar ou não o relatório final, penso que o calendário deva ser mantido, porque, infelizmente, fatos novos estão sempre surgindo. Eu queria inicialmente, no esteio do que foi discutido aqui, na última reunião, e por reivindicação não só da vereadora Chiara, mas também reforçado por mim e outros pares da comissão, a Câmara Municipal procedeu à redação de uma nota de repúdio ao lamentável episódio que se deu durante a diligência de 2 semanas atrás na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Da mesma forma, como temos uma representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Bauru, a doutora Fernanda Cabello, ela também discutindo com a direção da UAB, com a doutora Márcia, presidenta, a situação pela qual ela também passou, na medida em que tem acompanhado não só as nossas reuniões, mas também as nossas diligências, em especial esta. Uma nota também foi escrita pela Ordem dos Advogados de Bauru, de forma que eu gostaria de solicitar, eu sei que foi enviado ao presidente, e que a nota já está impressa, eu gostaria de proceder à leitura desse manifesto da Ordem dos Advogados. Seria o encaminhamento posterior. Ofício 140-P/2021, referente SEI, Comissão Especial de Inquérito, FERSB, Bauru, 27 de outubro de 2021. Ilustríssimo Senhor, a 21ª subseção da UAB São Paulo, por meio de sua presidenta, Márcia Regina Negrisoli Fernandes Polentini, em conjunto com a advogada indicada a acompanhar os trabalhos da referida SEI, Fernanda Cabello da Silva Magalhães, OAB 156216, vem pelo presente manifestar-se o quanto segue. Preliminarmente, há que se elogiar o respeito, lisura e consideração recebidos pela representante da UAB Bauru nos trabalhos da SEI, fortalecendo-se a democracia e participação da sociedade civil no contexto do poder público municipal. Durante os trabalhos, pudemos observar, da mesma forma, a atenção e respeito à legislação municipal e à Constituição Federal por parte dos membros desta SEI. No entanto, causa-nos preocupação o notório estremecimento, inclusive divulgado pelos veículos de comunicação, quanto às relações institucionais entre os poderes legislativo e executivo municipal. Dentre as competências desta Casa de Leis, nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, há que ressaltar a prerrogativa quanto à oitiva de agentes da administração municipal, assim como quanto à requisição de documentos oficiais comprobatórios da relação jurídica
pública avaliada e indispensáveis à conclusão dos trabalhos. No entanto, o que se observou foi a dificuldade que os membros da SEI obtiveram ao acesso dos documentos e relatórios oficiais requeridos, salvo engano ainda não entregues, inclusive com a apresentação dos mesmos de forma incompleta ou com informações diversas das requeridas. Da mesma forma, causa-nos preocupação a dificuldade em um diálogo institucional visando o pronto esclarecimento das razões pelas quais os prazos legais não foram cumpridos pela administração municipal. Conforme preceitua a Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da Justiça. Desta forma, a Ordem dos Advogados do Brasil, como entidade legitimamente representante da advocacia, tem, dentre outras atribuições, a missão constitucional de colaborar com a defesa da moralidade pública, das liberdades democráticas, da cidadania, do Estado democrático de direito. Desta feita, um dos pilares fundamentais da democracia constitucional brasileira é o respeito ao Pacto Federativo, cláusula pétrea da Constituição Federal. Esta organização federativa favorece a identidade local, promovendo a integração entre a sociedade civil e política. Trata-se, portanto, de uma arma de serviço da descentralização, da democracia e da participação dos cidadãos no exercício do poder. Santim, Flores, 2006, página 56 de 69. Neste sentido, diante do aparente estremecimento das relações institucionais entre a Câmara e a Prefeitura Municipal de Bauru durante os trabalhos da SEI, o maior prejudicado é o próprio cidadão bauruense que, à margem das informações, não lhe tem respeitado o seu poder fiscalizador através da Câmara Municipal. Diante do acima exposto, esta 21ª subseção da UAB, em consonância com sua missão constitucional, permanece à disposição desta Casa Legislativa para colaborar com o diálogo institucional necessário para a garantia da democracia. Certo de poder contar com vossa costumeira atenção, nos despedimos e apresentamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Assinam a presidenta Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini e a doutora Fernanda Cabelo da Silva Magalhães, que é a representante da UAB junto aos trabalhos da nossa comissão especial de inquérito. Eu queria pontuar algumas questões, presidente e demais pares. O episódio ocorrido durante a diligência, de fato, marcou como um momento obscuro dessa relação, e acho que será para sempre lembrado como algo lamentável, e que, de fato, acabou concretizando essa recusa deliberada na entrega de documentação e na garantia do nosso acesso a esses documentos, como bem frisou aí a OAB, tão indispensável a esse papel nosso de fiscalização. Naquela mesma reunião, nós apontamos para a não reiteração de documentos que vinham há 70 dias sendo reiterados na sua importância e que levou-nos à diligência que acabou acontecendo e levou aquela fatídica tarde pela postura do secretário de Saúde. No entanto, eu não poderia deixar, como relatora, de mencionar e de constar que foi com muito espanto que, depois dos 70 dias e de tantos documentos sendo cobrados e reiterados, muito possivelmente pautados por uma certeza que não foi, pelo menos não por essa relatora, anunciado, pautados por uma certeza de que esse relatório seria feito naquele final de semana pós-reunião da SEI, e que na segunda nós possivelmente votaríamos o relatório na comissão e também na sessão, o Executivo teve outra postura, a meu ver, bastante estranha e que denota a necessidade de ser colocado aqui em evidência. A nossa reunião foi na quinta-feira, salvo engano, e na sexta-feira, um
funcionário da prefeitura vem até a casa, já no final do expediente, quase 18 horas, e solicita que o pessoal do apoio da casa, do departamento de apoio legislativo, postergue o encerramento das atividades, solicitando que eles permanecessem, portanto, após o expediente, a fim de que o novo chefe de gabinete, acompanhado de uma servidora da saúde, pudesse vir até essa casa protocolizar documentos referentes à SEI. Causou muita estranheza na noite de sexta eu tomar conhecimento disso, porque quem passa 70 dias omitindo documentos e criando dificuldades para ofertar acesso e causa os transtornos que foram provocados durante aquela diligência, pedir que a Câmara aguarde meia hora após o expediente para entregar documento numa sexta-feira, quando sabe-se que não se terá expediente sábado e domingo. Portanto, eu diria que a entrega de documentos literalmente no apagar das luzes, o que para mim é muito difícil não chegar à conclusão de que realmente, por alguma razão, o Executivo trabalhava com a ideia de que o relatório dessa SEI seria apresentado na segunda-feira. O que me leva a crer que alguém já estava preparando o discurso vitimista de, olha, nos esforçamos tanto, tem vários documentos que sequer foram apreciados. Bom, primeiro equívoco é que eu não faria um relatório às pressas, principalmente pelas dificuldades apresentadas pelo Executivo e pela Secretaria de Saúde diante das questões apresentadas e solicitadas aqui por essa SEI. Tenho responsabilidade, tenho consciência dessa responsabilidade, e essa responsabilidade não é diante de figuras, de pessoas, nem de poderes, é diante da cidade, é diante de cada um e cada uma, morador, moradora, cidadão, cidadã da nossa cidade. Portanto, esse sim o verdadeiro fiscal. Obviamente, como fiz com todos os documentos, a ponto de chegar, juntamente com o apoio técnico do secretário da SEI, aquele amplo relatório que demonstra que pouco, muito pouco do que foi solicitado nos foi entregue, eu também procedi à avaliação desses 3 arquivos trazidos à casa, segundo informações, pelo novo chefe de gabinete e pela funcionária da Secretaria de Saúde, recém-chegada de Birigui. Eles é que vieram aqui atabalhoadamente, após o expediente, entregar esses documentos. Eu não poderia deixar de mencionar, porque o primeiro deles já me causou mais do que surpresa. Doutora Fernanda, vereador Meira, vereador Bira, vereador Locadora, não sei se a vereadora Chiara está, vereadora Chiara, que também nos acompanha. Mas esse documento, o primeiro protocolizado, é um amplo ofício de cerca de 6 ou 7 páginas. Exatamente 6 páginas, em que a secretaria, aí só falta mesmo, né, por respeito aos palhaços, a gente não vai fazer a piada reproduzida pelo secretário lá durante a diligência, mas só falta mesmo colocar a bolinha vermelha aqui no nariz. O primeiro deles, doutora Fernanda, nos conta uma coisa que nenhum de nós sabia, que horas negativas é ilegal. Sério. Fiquei estupefacta. Os funcionários esperaram até 6h30 para receber um documento onde o secretário e a prefeita reconhecem que horas negativas é ilegal. Claro que é ilegal.
Eu, inclusive, tenho reiteradamente dito que não só é ilegal, como a desídia precisa ser responsabilizada por todos aqueles que a praticaram e continuam praticando. Mais grave do que isso, esse documento diz que hora negativa é ilegal e que ela não existe, vereador Meira. Mas, para se fugir da responsabilidade enquanto gestão e administração, esse documento conclui ainda mais que, se por acaso existir algum banco de horas negativo em algum lugar, adivinha de quem que é a culpa, doutora Fernanda? Do servidor. Olha só, nós estamos aqui trabalhando todo esse tempo, a culpa é do servidor. Não tem gestão, não tem chefia de executivo, não tem discussão. A responsabilidade, quer dizer, é uma caça às bruxas. Nós vamos ver se vamos encontrar nas unidades de saúde do município algum servidor que seja o responsável por sucessivas administrações terem pago para médicos que não trabalharam. A culpa é de algum servidor? E se contradizem, porque não tem nem mesmo o cuidado de rever, até porque está disponível no sítio da Câmara Municipal, rever as declarações dadas por eles próprios aqui como gestores, não só do reconhecimento de que as horas existem, mas a ponto do secretário, inclusive, puxar para si o mérito de que, olha, agora elas diminuíram bastante, mas elas existem. Pior do que isso, foi explicado nesta comissão por diversas vezes, não só pela doutora Alana, diretora de urgência, como pelo secretário municipal, em 2 oportunidades, cada um deles, como é que se dá o rito. E, na verdade, o servidor da unidade, o que não chegou para a gente naturalmente até agora, óbvio, né? Mas o servidor da unidade manda para a secretaria a hora efetivamente trabalhada. Portanto, quem decide pagar o salário, mesmo não tendo cumprido os plantões que deveria, as horas que deveria como médico e servidor, é decisão de gestão. Não é o servidor lá da unidade que delibera e manda lá para o secretário de administração, ó, faltou 5 dias, mas pode pagar, viu? É isso que estão tentando nos dizer com esse documento? É muito surreal. Para mim é muito surreal tentar nos impingir essa pecha de inocência, de burrice, de falta de... Eu não sei qual é o termo que estão tentando nos impingir, mas de respeito não é. Porque não se importam nem mesmo em serem contraditórios ao extremo com o documento que apresenta. O que para mim só serve como mais uma confissão de que há muita coisa errada ali. E é por isso que os documentos até agora não chegam como deveriam. Eu também não poderia deixar de mencionar que neste mesmo documento, como era um dos documentos reiterado diversas vezes por esta SEI, a necessidade de que chegasse a essa casa o cumprimento dos plantões para que a gente pudesse verificar e fazer aquele necessário cruzamento para apontamento de várias denúncias que chegaram a essa comissão especial de inquérito, quanto aos horários e plantões em cada uma das unidades com os nomes dos respectivos médicos. E aí, vereador Carlinhos, que também nos acompanha aqui, nos chega um relatório que vem descrito assim, doutora Fernanda: dia tal, faltam 2 profissionais, das 7 às 13 e das 13 às 19. Dia 4, faltou 1 profissional,
das 13 às 19. Dia 5, faltou um profissional. E assim sucessivamente, mês a mês. Ora, só pode ser piada. De que nos adianta saber quantos faltaram? Nós queremos saber quem faltou. Essa brincadeira alfanumérica não é mera displicência, é intencional. E nós temos sucessivas páginas, vereadores, onde o número de faltas são apontadas. Somente o número de faltas. E como é que eu vou cruzar a informação para saber se o doutor Carlinhos é um desses servidores que não trabalhou aqui, que não cumpriu? Um desses médicos que não, desses dois, por exemplo, que do dia 3 de janeiro não cumpriu o plantão na UPA da Bela Vista. Para saber se nesse dia ele estava em outro lugar, no mesmo horário. E quiçá até sendo pago por ambos. Como é que nós fazemos o cruzamento desses dados, se aos 45 do segundo tempo de uma sexta-feira vem esse bloco de documentos e de informações sem nomes? Não me parece concebível, não me parece normal, não me parece admissível. E tem uma outra preocupação que eu quero compartilhar com esta SEI, porque também considero grave. Nós havíamos procedido a uma diligência, a questão de 15 dias, um pouquinho mais, logo após uma das oitivas. Eu inclusive mencionei aqui ao final que nós estávamos nos dirigindo, precisávamos nos dirigir à sede da Fundação, porque uma médica, pelas relações pessoais, fez chegar até o vereador Meira uma preocupação que eles manifestaram formalmente através de uma notificação extrajudicial à Fundação. E nós estivemos lá, de posse desse documento, que eu quero aqui relatar, e nos foi informado que não, isso é um equívoco, já estamos resolvendo, fiquem tranquilos, enfim. Queriam que nós trouxéssemos o documento de lá. Eu fiz questão de não trazê-lo. Quero fazer desse documento aqui, vereador Meira, que a gente faça cópia oficialmente e que ele passe a integrar também os arquivos deste processo da nossa Comissão Especial de Inquérito, bem como vou falar na sequência a preocupação que esses documentos da última sexta-feira me trouxeram em relação a esse caso pontual. Aqui é um texto curto do Caio Lenhário, Macau que fala? Macau. Caio Lenhário Macau. Ele é advogado e irmão da médica Marina Lenhário Macau. E ele manda a seguinte notificação para a Fundação. Em nome da senhora Marina Lenhário Macau, médica inscrita no Conselho Regional de Medicina, número tal, portadora da cédula de identidade tal, CPF tal, domiciliada à rua tal, endereço, CEP. Lhes notificamos pelos acontecidos que vêm ocorrendo desde abril do último ano, a fim de resguardar direitos e documentar eventuais responsabilidades jurídicas. Em 28 de setembro próximo passado, a notificante tomou conhecimento, por meio do CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, de que seu nome foi utilizado de forma ilegal e indiscriminada em diversos atendimentos de saúde desde o mês de abril de 2020 até o presente momento, nas unidades de pronto atendimento Geisel e Bela Vista, ambas localizadas na cidade de Bauru. Ocorre que em 27 de fevereiro de 2020,
Logo antes do início da pandemia do novo coronavírus, a notificante protocolou, junto à notificada, uma série de documentos referentes ao credenciamento para prestação de serviços. DOC 1. Para eventuais atendimentos futuros como médica pediatra. Repete-se, esta médica nunca realizou atendimentos nesta cidade, mesmo após envio dos documentos de cadastro. Lê-se do relatório extraído pelo site do CNES que a notificante teria atendido em 2 oportunidades por mês, desde abril de 2020 até agosto de 2021, DOC 2. Além da irregularidade nos lançamentos, cumpre esclarecer que nunca foi recebido nenhum valor indevido em sua conta pessoa física ou jurídica relacionado aos supostos atendimentos. Pelos motivos expostos, serve a presente para notificá-los a apresentar, no prazo de 5 dias corridos, a partir do recebimento da presente, as seguintes informações. 1. Esclarecimentos acerca da inserção irregular de informações no CNES. 2. Imediata suspensão de novas inserções irregulares nos atendimentos do sistema CNES. 3. Rescisão de todo e qualquer contrato em nome desta notificante com a notificada em razão das irregularidades apontadas. 4. Comunicação do erro e retificação das informações junto ao Ministério da Saúde. 5. Comprovante de envio do pedido de retificação retroativa das informações constantes no sistema retro por erro unilateral da própria notificada. Por fim, aguarda-se o envio das informações acima no endereço constante no rodapé deste documento ou pelo endereço de e-mail tal. E assina Caio Lenharo Macou, advogado. Ele anexa os 2 documentos e com esses documentos nós fizemos uma diligência imediata na FERSB e como mencionava nomes, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com nomes, nós fizemos a diligência na sequência da oitiva. Estávamos eu, o vereador Ubiratã, o vereador Meira e o vereador Locadora. A vereadora Chiara se encontrava em viagem e havia participado das oitivas de maneira virtual. As informações trazidas a nós naquela oportunidade disseram que tratava-se de mera formalidade, e que era necessária em decorrência da manifestação por horários e plantões, mas que esses pagamentos não haviam sido pagos e ela tampouco teria trabalhado em qualquer oportunidade, que estavam respondendo para o advogado e, inclusive, ela quis nos ofertar cópia daquela documentação, o que nós dissemos que não, extraoficialmente não, nós iríamos fazer formalmente essa requisição. De forma que hoje, em que pese nós termos deliberado na última reunião pela não solicitação de novos documentos, nem reiteração de documentos até aqui não enviados, considerando que a administração, ao enviar às 18h30 de uma sexta-feira, vários documentos, inclusive, mais uma vez, quase na sua totalidade, bastante contestável, eu quero aqui solicitar a imediata resposta desse processo que nos levou àquela diligência. E eu explico, presidente. Dentre os documentos apresentados na última sexta-feira, um dos que nós havíamos pedido há um tempo bastante considerável, constava a lista de quem são os médicos que acessam. O vereador Meira se lembra desse debate, em que nós pedimos a lista do corpo clínico, que tinha o acesso do Dr. ID.
que era uma preocupação que nós tínhamos naquela oportunidade de como é que se dava o acesso dos médicos dentro das unidades e como é que se dava a geração de senhas quando um novo médico era chamado para cumprir como PJ, substituindo. Foi até uma oportunidade em que surgiu o debate das possíveis quarteirizações de plantões. E eu me surpreendi, vereador Meira. Por isso eu quero pedir formalmente, não só a resposta dada e as providências tomadas, porque temos a informação reiterada pela mesma pessoa que procurou o vereador Meira, de que as exclusões ainda não foram feitas, mas mais do que isso, na lista que nos foi ofertada na última sexta-feira, consta como detentora de uma dessas senhas do Dr. ID, a doutora Marina. Portanto, nós temos que, no mínimo, entender por que alguém que tinha uma mera menção formal, segundo a FERSB, necessária, muito embora se necessária, eu não entendi também porque no momento seguinte foi dito que a exclusão seria automática, porque se é obrigatório, era mais fácil explicar que o procedimento não implica em nenhuma outra consequência do que dizer vamos tirar, porque se pode tirar, não precisava ter usado a informação. De qualquer maneira, é no mínimo muito intrigante que a médica que não cumpriu qualquer plantão, fez apenas uma manifestação de interesse para um momento futuro, esteja na lista do corpo clínico da relação de acessos do Dr. ID. É a Lei Geral de Proteção de Dados, que esses dados deveriam ser... Microfone, por favor, doutora Fernanda. Desculpa interrompê-la, vereadora. Ela não prestou serviços, ela só está cadastrada, teve apontamentos de que teria tido essa prestação de serviço, notificou para que ela, de fato, seja excluída, é isso que ela fez? Ela fez uma notificação extrajudicial, porque ela foi checar o seu CNES e verificou que teve vários plantões. Se ela quiser dar uma olhada no documento. E aí também ela consta na relação de que teria tido acesso. Então, como nós pedimos... O CNPJ dela teve acesso. Ela tem uma senha, portanto, se ela está na lista, Dr. ID. Gerou certo? Porque nós pedimos a relação dos médicos possuem... A princípio, me parece que isso fere até a Lei Geral de Proteção de Dados, porque senha é personalíssima, né? Porque nós pedimos aqui no tem documento... Tem acesso a dados sensíveis, são os dados dos pacientes, né? No item 3 do ofício da CEI 32 de 2021, a gente pede a relação de todos os médicos usuários cadastrados no sistema Dr. ID. Ora, se ela está aqui na lista como uma médica usuária do Dr. ID, é no mínimo razão para averiguação. Porque se já restou dúvida do lançamento das informações no CNES, ela constar da lista de usuários do sistema Dr. ID, tem que ser respondido. De forma, presidente, que eu solicito que nos seja fornecida essas informações, com a máxima urgência, e eu coloco, inclusive, aqui a perspectiva, eu não sei qual dia da semana que vem está agendado o plenário para a gente, Augusto. Próxima quinta-feira está agendado o plenário para a gente? Todas as quintas, todas. Perfeito. Porque é muito possível que nós tenhamos que ouvir essas pessoas. Mas eu peço que ainda hoje seja enviado esse documento com a máxima urgência. E quero aqui reiterar, já que
postura do Executivo no envio desses documentos aos 45 do segundo tempo na sexta nos abre aqui a necessidade de análise mais aprofundada dos mesmos, até porque não atendem às necessidades requeridas, mas mais do que isso, eu quero reiterar a necessidade do envio de um documento prometido para várias pessoas, inclusive para órgãos de imprensa. Chegou a ser dito que na última semana estaria chegando aqui o relatório dos 2 médicos que fizeram o refis, mas não chegou até o momento. Não, não. Tem que ser enviado oficialmente. Nós temos que ter cópia desse processo na íntegra. Pode falar. Uma questão de ordem. Então, eu acabei de tirar a cópia dos 2 processos que eu obtive dos processos lá na Secretaria da Administração. Eu fui até a Secretaria, conversei com o secretário Everson Demarque, perguntei para ele sobre os 2 casos, depois da visita da comissão lá de membros da comissão lá na Secretaria da Saúde. No dia seguinte, eu estive na Secretaria de Administração, pedi a cópia dos 2 processos, ele me forneceu, tirei cópia, eu fiz uma análise de todo o processo, embora esteja assim, de maneira assim parcial, ele não é conclusivo, mas de qualquer forma eu já pedi para que o Augusto providenciasse a cópia e eu estou entregando formalmente esses 2 processos para a comissão. Tá bom? Então eu faço nesse momento. Obrigado. Tá bom? Vê-se que, para não ter chego aqui, quer dizer, se o vereador Meira vai até a secretaria, dialoga com o secretário, qual a razão para esses 2 documentos? Os órgãos de imprensa que tentaram obter oficialmente esses nomes e esse processo não conseguiram, nem mesmo com o uso do acesso à informação. E a comissão pediu, reiterou e voltou a reiterar, a reiteração da reiteração durante a diligência. E mesmo assim não foi enviado oficialmente. Aí eu acrescento aí, Augusto, não só essa reiteração, muito embora o vereador, até pelo dever de ofício, como buscou oficialmente dentro de uma repartição, ainda que não tenha considerado como uma diligência, mas obteve ali de forma oficial, eu, de minha parte, posso considerar, com o ateste do vereador, tratar-se de documento oficial. De qualquer maneira, acho que o nosso estranhamento em que isso não tenha chego é sempre importante frisar, assim como o dos médicos que, sejam os servidores ou os procedimentos de correção dentro da FERSB, que também não chegaram até aqui. Quais são os médicos que tiveram? E outra coisa, um outro detalhe importante. Nós, como um dos primeiros documentos, nós já havíamos pedido toda a relação de plantões não cumpridos dos médicos servidores. Inclusive com a correspondente relação de quais que trabalham também como PJ. Porque não só tem esse refis, mas nós também temos a situação de outros parcelamentos que ocorreram, seja como horas ou como compensação de plantões, e que também seria exorbitante. Essa relação também não está nominalmente conosco. Então, essas reiterações são imprescindíveis. Vereador Meira, o senhor gostaria de... Não, o que eu queria dizer é que eu fui no dia seguinte ao episódio lá da Secretaria da Saúde, né, fui na Secretaria de Administração, e eu perguntei ao secretário sobre os processos, ele, na mesma hora, ele consultou, ele disse, olha, ele entrou no sistema e falou, esses documentos foram solicitados hoje mesmo pela Secretaria Municipal de Saúde, a respeito dos 2 profissionais. Aí eu perguntei para ele se ele tinha disponibilidade em me fornecer a cópia, né, desses documentos. Ele falou, eu tenho isso no sistema digitalizado. Aí, imediatamente, ele providenciou a cópia e me entregou. Então, no dia seguinte, após a diligência de membros da comissão na Secretaria Municipal de Saúde,
procurando por esse documento, a própria Secretaria Municipal de Saúde solicitou esses documentos à Secretaria de Administração, porque é a Secretaria da Administração, pelo que consta, que quando tem uma decisão, quem tomou a decisão para, vamos dizer, fazer esse refis aos médicos foi o secretário municipal de saúde, com anuência e também, obviamente, com respaldo aqui do jurídico da própria secretaria. Então, tem aqui o despacho de algum servidor que... Tem um servidor aqui, ele é muito diligente, muito atento às questões, que é o Luiz Gustavo. Ele esteve aqui conosco. Isso, e ele aponta o que pode, o que não pode, o que deve, o que não pode ser feito. Então, eu conversou com o Everson Demarque, que é servidor de carreira, que é secretário, que entende muito bem das coisas. Eu perguntei para ele sobre a opinião dele a respeito desse refis, né? É algo que, na verdade, não há nenhuma previsão na legislação municipal sobre como fazer isso, mesmo porque esse negócio de hora negativa é uma coisa tão bizarra, tão absurda, que foi criado, que foi instituído, né? Depois foi até formalizado por meio de decreto no Governo Gazeta, e em razão dessas apurações agora talvez tenha acabado, ou seja, agora não vai existir mais, mas tinha gente que tinha horas negativas desde 2016, porque isso nasceu lá no governo Rodrigo Agostinho. Então, o que foi feito com esses dois servidores aqui é que as horas que eles não trabalharam, que é tido como hora negativa, não foi por mero atraso de 15, 20 minutos, é porque eles faltaram ao serviço. São faltas injustificadas. Então, o que o secretário disse, e eu entendo também da mesma forma, é que isso não pode simplesmente ser feito um refis. Esses dois servidores devem ser submetidos a uma sindicância para avaliar se a conduta e a postura deles é compatível com o cargo que eles desempenham. Porque é inadmissível uma pessoa ter sucessivas horas, faltas injustificadas, receber licença-prêmio, não considerando essas faltas injustificadas, receber férias, enfim, uma série de benefícios. Então, eu entendo que, nesses dois casos especificamente, a administração deve instaurar uma sindicância, deve fazer um levantamento contábil de tudo aquilo que impactou na folha de pagamento desses servidores e não simplesmente resumir isso a um refis. Você me deve tanto, vamos pagar R$500 por mês. Está errado. Eu entendo que tem que ser feita uma apuração a fundo. E se porventura restar consignado que esses servidores não correspondem às expectativas que um servidor tem, que sejam punidos com a pena máxima, que é a demissão. Esse é o que eu entendo, porque isso aqui tem que servir de exemplo para os demais, porque senão isso aqui vira rotina. E isso não pode ser rotina, porque o técnico de enfermagem, porque o enfermeiro, porque outros profissionais da saúde não têm esse privilégio da hora negativa. É algo que é pertinente tão somente a uma categoria profissional. Ao meu ver, errado e equivocado. Então, esses dois documentos aqui demonstram, me perdoe com toda a razão da palavra, o quanto tudo isso está largado, o quanto isso está deixado de lado. Não se dá a atenção necessária. E é uma pasta de suma importância, que é a saúde. É uma das pastas que consome o maior orçamento do município junto com a educação. Então, não se tem o devido zelo e cuidado com aquilo que o servidor faz ou deixa de fazer. Então, quiçá nós consigamos aí com a SEI mudar esse cenário, é isso que nós pretendemos. Então, é isso, vereadora Estela, eu entendo que esses dois casos especificamente devem ser apontados no relatório como casos para que a administração de fato faça uma instauração de uma sindicância e aprofunde na questão sobre os impactos financeiros que isso trouxe para o erário municipal. Sem dúvida. É isso. Vereador, eu concordo com quase tudo que o senhor falou. Quase. Normal, natural. Exceto no final. Está natural. Quando a prefeita esteve participando das oitivas dessa comissão, eu disse a ela exatamente o contrário, vereador Meira. Sob pena de nós transformarmos
as comissões especiais de inquérito, na tia velha que dá a puxadinha de orelha quando a criança faz bagunça na sala ou quebra o controle da televisão. Como nós estamos falando de recurso público, inclusive a prefeita chegou a usar esse termo, se tiver alguma coisa de errado, nós temos a corregedoria, podemos mandar o funcionário para sindicância ou corregedoria. Eu penso que é mais grave do que isso. E acho que a fala do Luiz Gustavo, quando esteve aqui, ele foi muito feliz mesmo. Porque, primeiro, ele conta que as horas negativas vêm desde lá de trás, de outros governos. O que não torna, o fato dela ser reiterada, não a torna legal. E todos que a praticaram agiram contra o interesse da administração pública, contra o dever de probidade com recursos do Fundo Nacional de Saúde. Não é pouca coisa, é grave. Só agora, não, é grave em todas. Essa desídia com que é tratada a secretaria como se fosse o quintal da casa, seja por qual secretário for, hoje ainda continua se constituindo numa realidade. Eu não acho que resolve a situação nós apontarmos no relatório, olha, pega esses 2 médicos aqui e manda para a sindicância. Quem deveria ter tido essa prudência são os secretários. Todos que passaram lá e o atual. E se não o fizeram, prevaricaram diante do seu papel, do seu dever de diligência com recursos públicos. Eu não posso só dizer que o cara tem que ser punido como médico, porque por centenas de horas plantão ele não foi trabalhar e recebeu mesmo assim. Alguém decidiu pagá-lo, vereador Meira. E essa é uma decisão política e administrativa. Aí o que é mais grave, vereador Meira? É a gente receber sexta-feira um documento que diz para nós que hora negativa é crime, que não existe. E que se por acaso tiver alguma, é culpa do funcionário da unidade. Quer dizer, então cadê a responsabilidade do gestor? Aí fica muito fácil. A gente dá uma puxadinha de orelha e o gestor não tem responsabilidade. Então eu faço a reiteração dessa documentação. Acho importante o relatório que o vereador Meira faz, porque traz as percepções dele, que já teve acesso. Importante frisar também, vereador Meira, que em que pese a secretaria no dia seguinte da diligência, segundo o secretário de administração, ter solicitado no dia seguinte, esse documento já havia sido solicitado há mais de 2 semanas antes da diligência. E uma das razões da diligência foi justamente a recusa em esses documentos chegarem aqui. Porque foi no depoimento, na oitiva da doutora Alana, ainda que de férias, que esse refis foi anunciado e colocado aqui. E eu quero verificar por o seguinte, vereador Meira, há informações de outros tipos de refis. Então, nós precisamos saber todos os médicos ao longo desse período, e tem umas declarações nesses documentos aí que eu também considero grave. Não é normal você dizer, esses documentos em períodos anteriores não há nenhum registro aqui. Só liberar sábado e domingo. Tem ofício aí assinado pelo gestor dizendo, olha, essas informações eu não posso dar porque elas não existem aqui. Há uma naturalização da desconstrução da Secretaria da Saúde. Porque da forma que está, virou casa da mãe Joana. Ah, mas já era. Ó. Da minha mãe, não. Sua mãe chama Joana? Tá vendo só? É uma farra. É o quintal. É um churrasco. É confraternização do final de semana. Tá errado. Da parte de quem? De todos os que passaram por ali e viram que está assim e deixaram o dinheiro público do Fundo Nacional de Saúde escorrer pelos vãos dos dedos sem nenhuma diligência específica, sem alterar esse sistema de coisas e mantendo tudo exatamente da forma como está. Por isso, eu considerei importante que nós mantivéssemos essa reunião hoje, assim como considero importante que nós tenhamos a da próxima semana, ainda que o tempo caminhe contra nós e a vontade da administração também, no fornecimento de documentos, e vamos aguardar até o início da próxima semana, que terá um feriado
longo, né? Com os pontos facultativos até a próxima quarta. Mas eu já deixo desde já declarado para ninguém dizer que foi pego de surpresa, nem depois nos acusar, nem de palhaços, nem de assédio moral. Que se esses documentos não chegarem, eu já aviso desde já que cogito nova diligência. Era isso, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Meira, quer fazer uso da palavra? Vereador Locadora? Vereadora Chiara está online ainda? Gostaria de fazer uso da palavra? Está aqui, mas não... Só uma questão aqui. Pois não. Eu peguei esse documento que a vereadora Estela falou agora aqui a respeito do Dr. ID. Isso aqui eu sei um pouquinho. É o seguinte, todo médico que pede uma habilitação, um credenciamento junto à FERSB, por meio do seu CNPJ, por meio da sua empresa, quando ele assim o faz e preenche os requisitos e a FERSB o aceita e o credencia como médico como médico habilitado a trabalhar nos serviços oferecidos pela FERSB, o médico ele depende da vontade dele em querer trabalhar ou não. A partir do instante em que há o cadastramento dele, da empresa dele, não dele, da empresa dele, porque a empresa pode ser duas pessoas, pode ser eu e Lima Júnior, e ter uma empresa chamada Meira Lima Limitada, Serviços Médicos. Então, tanto o Meira quanto o Lima Júnior podem estar credenciados a trabalhar na FERSB como médicos. Como pode ter uma empresa única, né? O Biratã Serviços Médicos. Então, o Biratã Serviços Médicos é o médico Biratã Cássio Sanches, entendeu? Então, aí, aquela empresa dele está habilitada a trabalhar na FERSB. Quando isso acontece, quando acontece o credenciamento, automaticamente é disponibilizado, eu estou vendo aqui, ele é inserido no sistema Dr. ID. O que é o Dr. ID? O Dr. ID é o mecanismo, é a ferramenta que os médicos que vão trabalhar nas UPAs se identificam. Então, é uma forma de identificá-lo no sistema como um médico credenciado para atuar dentro dos serviços que a FERSB tem a responsabilidade de cumprir mediante o convênio ou contrato com a Prefeitura Municipal. É só para fazer esse esclarecimento, porque eu vi aqui agora, né, e agora eu entendi o que é. Então, na verdade, por exemplo, no caso daquela médica que nós mencionamos, o dia 12 de maio de 2020 é o dia em que os documentos dela foram aceitos, credenciados, e ela estava habilitada a trabalhar. Diferente daquilo que o pai dela me apresentou como os documentos, porque o nome dela consta em algumas escalas de serviço. Mas o CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, ele tem que informar, tem que ser inserido nesse cadastro quem são os profissionais que lá trabalham ou quem são os profissionais que estão habilitados a trabalhar naquele estabelecimento de saúde. É isso que eu queria deixar claro, entendeu? Então, se for o caso, eu entendo que nós podemos até... Eu fiz um levantamento, até aqui, viu, rápido, vereador Estela, que eu dei uma gulgada aqui, né? Eu fui lá ver sobre o CNES. Então, quem que pode cadastrar, como é que pode, quem que faz isso, quem faz aquilo, qual é a finalidade, qual é o objetivo e tudo mais. Então, eu entendo que a preocupação dessa médica, e por isso que o irmão dela fez uma notificação extrajudicial, é porque o nome dela constava em escalas de serviço, né? Coisa que nós constatamos lá, pelo menos, aparentemente, pelo que mostraram para nós no dia lá na FERSB. Eram projeções, não era? Mas o lançamento do nome dela, do jeito que estava, também não está correto. Sim. Entendeu? Estaria correto o nome dela, simplesmente que ela era uma médica habilitada a trabalhar no estabelecimento chamado FERSB, que presta serviços de saúde à Prefeitura Municipal de Saúde, de Bauru. Ponto.
e não escalas, ou dá a entender que ela estava em sucessivas escalas de serviço. Realmente tem alguma coisa que me incomoda e me intriga em relação a essas informações. Então, o cadastro do médico no CNES, ou o cadastro do médico no Dr. ID, ele só ocorre depois que a FERSB o habilita e o credencia a empresa dele como CNPJ a prestar serviço. É isso. Vereador Meira, eu persisto com a dúvida. Ainda com essa avaliação que o senhor faz, o senhor é pai de médico, muito embora não preste serviço na fundação, nas oitivas tidas aqui, quando tive percepção de pedir essa relação, foi justamente por conta do controle de ponto, como é que se dava com os médicos servidores e com os médicos da Fundação PJ. Naquele debate ainda de terceirização e possível quarteirização. E a dúvida era como é que o médico que não está trabalhando para a FERSB, mas pode prestar o serviço, portanto, eu estou imaginando que ele seja credenciado, ou pelo menos sócio de uma dessas PJ, mas não tem o acesso. E foi dito que isso era gerado, essa senha de acesso. E foi aí que eles nos apresentaram aqui o Dr. ID. Portanto, quando eu peço uma lista dos médicos usuários, vereador Meira, o ofício nosso é inequívoco. Lista de cadastro dos médicos usuários. Um médico que, eu tenho meu cadastro aprovado para caso eu queira começar um plantão, ele não vai, por exemplo, a doutora em questão, a doutora Marina, ela não vai aparecer na UPA da Bela Vista, naquele suposto horário, que eu também acho outra aberração, está aí supostamente estabelecido para ela. Por quê? Porque se tem uma diligência, tanto da FERSB quanto do Departamento de Urgência e Fiscalização da Prefeitura, nesse mesmo horário, outro médico está cumprindo esse plantão. Não está lá aguardando. Aí, quando alguém como ela ou outro que não está trabalhando, ainda não é usuário, vai cobrir um plantão de forma a cobrir alguém que não pôde ir, ou teve algum problema, ou saiu por alguma razão, aí sim ela passar a ter esse acesso e essa senha. Mas, cadastrou. Por exemplo, nós podemos tirar uma dúvida quanto a isso. O nome do seu filho está aí? Como senha de ID? Essa é uma questão. Está aqui, exatamente. Chave. Então, o que aconteceu? Está aqui, dia 6 de abril de 2021. Foi exatamente a data em que a FERSB o credenciou e o habilitou a empresa dele a prestar serviço. Em quais pontos? É isso que eu estava vendo aqui agora. Por exemplo, a doutora Marina. Não, a doutora Mariana, né? Marina. Doutora Marina, ela é pediatra. Então, o nome dela está habilitado em 2 UPAs da cidade. O UPA da Bela Vista, que é onde tem pediatria, e o UPA do Geisel. Não está habilitado em outros. Os outros médicos que são clínicos gerais, eles estão normalmente habilitados nas 4 UPAs, que é a UPA do Ipiranga, do Geisel e tal, as 4 UPAs que tem. Então, é onde a FERSB presta serviço. Então, o que eu percebo é que, a partir do instante em que há o cadastramento da empresa, há também a inserção do nome da empresa no Dr. ID. Como que ele vai habilitar, se ele, porventura, ele fala assim, ou ele ou ela, o médico pega e fala assim, eu quero trabalhar na UPA da Bela Vista, na pediatria, no dia tal, das 7 às 19. Primeiro serviço da pessoa. Ele vai lá. Quando ele entra no Dr. ID, o nome dele já está habilitado dentro do Dr. ID. Ele vai fazer um login e vai criar uma senha. Para quê? Para que ele possa ter acesso aos dados dos pacientes que entram e que são atendidos pelas UPAs. É esse que é a finalidade do cadastramento e do credenciamento do médico habilitado no Dr. ID. Então, eu faço um credenciamento antecipado desse médico, caso ele tenha
interesse em trabalhar. O senhor percebe, vereador Meira? Eu sei que é uma coisa que a gente precisa, na verdade. De qualquer poder de Eu estou fazendo uma interpretação disso de acordo com o que eu estou vendo aqui, estou analisando. Até por conta de saber que o nome do seu filho está aí, ele não trabalha lá. Exatamente. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Olha o quanto isso vai tornando mais grave a situação. Quer dizer, de que nos serve, a fins de fiscalização, essa lista? Porque quando a gente pede a lista, a gente está pedindo daqueles que estão, não os que estão cadastrados. As nossas preocupações aqui sempre foram quem está exercendo. Não, eu concordo com a senhora, e aí a senhora tem razão numa coisa, que a informação foi pedida de um jeito e ela foi prestada de outra forma. Como sempre. O que precisa, na verdade, é um esclarecimento. Agora, o que eu percebo é que as pessoas que ocupam cargos decisivos e dentro das respectivas pastas, elas não conhecem a secretaria como um todo. Eu percebo isso aí, é a mesma coisa. Eu chegar aqui, eu falo isso com bastante propriedade, um vereador recém-eleito aqui na casa, ele assumir a presidência da casa. Ele pode, mas ele tem plenas condições de assumir. A gente vai ver que ele vai ter muita dificuldade, porque ele precisa conhecer o funcionamento completo da casa, mas ele pode. Entendeu? Então eu percebo que a senhora, quanto eu, se formos, por exemplo, designados, escolhidos para sermos secretário municipal de saúde, a senhora pode? Pode. Eu também posso? Posso. Agora, teremos condições de conhecer na plenitude todo o funcionamento da máquina da Secretaria de Saúde? Eu me abdicaria, eu me recusaria a aceitar um cargo desse, porque eu falo assim, eu não tenho condições de assumir um cargo dessa natureza, porque eu não estou capacitado e habilitado para isso. Eu, pelo menos, eu me qualifico como tal. A mesma coisa, tem várias pastas da administração que eu jamais aceitaria aceitar o cargo, mesmo preenchendo todos os requisitos. Então, eu vejo que a administração, toda nova administração, quando há uma mudança generalizada, e quando você não traz funcionários de carreira, às vezes, para exercer as funções, é uma dificuldade tremenda, porque você vai pedir uma informação, até ele entender o que está acontecendo, demora 2 meses. Acho que é verdade. Isso que é o grande problema. Nesse caso, está levando 10. Faz 10, exatamente. Mas é isso que eu vejo, sabe? Que há uma dificuldade de entender a complexidade de uma secretaria. E isso acontece na educação, você vai ver a secretária Maria do Carmo Kobayashi, que até então trabalhava na Unesp como professora, isso, tal. Vem e assume um cargo de secretária municipal de educação, é uma complexidade do tamanho. E aí, infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui que é a minha impressão, já atuando como vereador por uma gestão e agora no segundo mandato. A administração municipal de Bauru, eu percebo o tal do comunique-se, o tal do trâmite do documento, me desculpe a expressão, mas é uma verdadeira bagunça, para não falar aquela palavra que começa com Z. Entendeu? Por quê? Porque não tem organização, porque não tem nada, não existe nada informatizado. A informatização que existe é muito precária, é muito parcial. Você vai atrás de um processo que nem esse desses 2 médicos aqui, eu encontrei, porque eu falei, eu vou lá na Secretaria de Administração, porque é de lá que sai as determinações para a Secretaria de Finanças cortar ou descontar determinada coisa do funcionário. Então, é uma bagunça, é uma coisa assim muito desorganizada. E essa desorganização, quando a gente vai, num caso desse da SEI, que você quer informações, e a vereadora tem aí uma infinidade de questionamentos à administração, quando vão responder, a preocupação maior é em responder, mas não sabe nem o que está respondendo. Não sabe. Isso aqui devia vir acompanhado, olha, da mesma forma que eu falei, como é que se cadastra um médico no Dr. ID? Por que eu cadastro um médico no... Eu tinha que ter uma explicação didática disso, para que nós pudéssemos aqui conhecer. Eu fui entender isso quando a senhora começou a falar, eu falei, deixa eu ver como que é esse negócio. Agora, eu lendo aqui, eu percebi que o cadastro, e fui ler também, googlei também, para saber como é que faz tudo aqui, para poder entender. É verdade, aqui para mim é um aprendizado, eu não sou o dono da verdade, nem a senhora, ninguém é dono da verdade aqui, nós estamos aprendendo. E nós temos um poder aqui fundamental, que é o de fiscalizar, e é o que nós estamos procurando fazer, para saber por que chegou a essa situação, por que médicos faltaram ao plantão, por que médicos, segundo consta, receberam por plantões não realizados, se é que receberam. Então, eu fico assim, eu a cada
cada dia me surpreendo com a administração. E eu estou me surpreendendo isso aí já faz desde 2017, porque eu vou falar uma coisa, 2017, quando o prefeito Gazeta assumiu e eu assumi minha condição de vereador, o Carlinhos, que aqui está, sabe o quanto eu fui crítico e quanto eu fui fiscalizador e continuo sendo. Eu tenho que fiscalizar, mas eu também tenho que tentar entender por que determinadas coisas acontecem. Esse negócio da FERSB, para você ter uma ideia, vereadora, quando eu assumi a vereança aqui, eu não sabia nem o que era a FERSB. Eu falei, mas que negócio é esse de fundação, que fica do lado, que trabalha? Eu fui demorar um tempo, porque eu tive que ir lá na Secretaria Municipal de Saúde, não vou mencionar o nome do funcionário, do servidor, eu falei, me dá uma aula sobre Secretaria Municipal de Saúde e explica para mim o que é FERSB, porque eu preciso entender o que é isso aí. Porque eu não sabia, eu não tinha noção. Hoje eu tenho um pouquinho de noção do que é isso. E a gente está hoje debruçado numa investigação para saber o que se passa nessa fundação. E a gente descobre a cada dia que desculpe a expressão, não posso falar a palavra que começa com Z, mas é uma verdadeira bagunça, é uma verdadeira, sabe? E também não posso falar o nome da mãe do Bira. Por favor. Entendeu? A expressão que a senhora usou. Entendeu? Mas é uma coisa assim que me incomoda muito, me tranquiliza muito. Enfim, nós a cada dia aprendemos e temos que apurar e depurar tudo o que acontece. É isso. Não vou falar mais nada, porque senão eu vou bater o recorde da senhora. Com quase tudo. É bingo. Com quase tudo, vereador Meira. Bingo. Vou repousar naquela questão crucial, vereador Meira, que me impede de concordar com 100% da sua avaliação. Se nós, no nosso papel de fiscalizadores, olharmos com essa complacência, com essa generosidade, para essa palavra que começa com Z, e dizer, estão aprendendo. Eu estou naturalizando a irresponsabilidade. É o filme Tropa de Elite. Não consegue, pede para sair, não aguenta, pede para sair. Quem fez e fez errado tem que responder. Nós estamos falando de recursos públicos. É assim na casa da gente, a mãe da gente tinha essa habilidade de vai dar tarefa para cada um de acordo com a carga que pode carregar. E no poder público, a responsabilidade tem que ser a mesma. Entende? Eu não consigo ter esse olhar de complacência, porque aquele que se coloca à disposição do voto e se elege, seja para o cargo do executivo ou do legislativo, eu não posso achar que o vereador X leva uma meia dúzia dessas cadeiras aqui para casa porque é mais confortável para ficar. Coitado dele, não sabia. Ninguém falou para ele que ele não pode levar essas cadeiras para casa porque pertence ao legislativo. Não pode porque não pode. E se foi eleito e é vereador, mas não agiu com o dever de diligência e não respeitou a coisa pública, tem que ser fiscalizado, julgado e punido. E assim eu penso em relação a todas as secretarias, assim eu penso em relação ao legislativo, assim eu penso em relação ao executivo. E nós estamos falando aqui de uma Z de muito zero, vereador Meira. É muito zero nessa Z. Nós não estamos falando de alguns trocados, não, locadora. Não estamos falando do dinheiro de um churrasquinho no final de semana. Nós estamos falando de muitos zeros depois da vírgula e do ponto. É uma brincadeira que tem uma consequência grande, grave, porque é saúde, é atendimento lá na ponta, é política essencial, porque é saúde. Portanto, eu acho que o papel nosso não é o de puxar a orelha, mas é o de responsabilizar quem quer que seja pela desídia, pelo descaso, pelo desconhecimento, pela incompetência ou pela má-fé. Mais alguma colocação? Vou dar essa colher de chá para você, mas já deu. Não vai virar Z aqui não. Só hoje, hein? Bom, Augusto, nós fizemos aqui os próximos encaminhamentos, né? Que seria sobre... Está tudo anotado aí, tudo certinho. As oitivas, teremos oitivas? Dependendo do... Ainda
especificamente da doutora e da FERSP, é isso? Então tá bom. Nós vamos aguardar então um novo documento ou algo assim, né? Também quero dizer que fiz um artigo 18 para a SEDECOM e a resposta que eu recebi da SEDECOM é que não há funcionários para poder fazer a digitalização dos processos. Então a gente precisa também atualizar bastante coisa, verificar bastante coisa no âmbito da administração. É isso. Vereador Locador, alguma fala? Bom, eu acho que não temos mais nada para tratar. Então nós vamos dar por encerrada, já agendando a próxima reunião para a próxima quinta-feira, às 9 horas. E encerramos aqui então os trabalhos às 11 horas e 10 minutos. Deus abençoe a todos, um feliz dia do servidor para o servidor, né, e que Deus nos ajude. Um abraço.